Olá, turma! Na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos aprender sobre o gênero textual receita culinária. A receita culinária é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas, que são os ingredientes e o modo de fazer. Eles podem ou não vir indicados por títulos. A primeira parte apenas relaciona os ingredientes, ou seja, quais os produtos serão utilizados para preparar a receita, estipulando também as quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras, colheres, pitadas, etc. A outra parte, que é o modo de preparo, orienta passo a passo como a receita deverá ser realizada. São os comandos para concretizar o prato selecionado. Uma receita pode apresentar outras informações, como grau de dificuldade, se é uma receita fácil, média ou difícil. O tempo médio de preparo, quanto tempo você vai gastar para fazer essa receita, se ela, por exemplo, for ao fogão, ao forno ou ao freezer. O rendimento, quantas porções dessa receita vão render? Vai poder ser oferecida a quantas pessoas? As calorias e etc. Pode ainda conter dicas para decorações ou até variações do sabor. Nesse gênero, costuma-se empregar uma linguagem direta, clara e objetiva. Não tem rodeios nas receitas, pois sua finalidade é levar o leitor a obter sucesso no preparo de algum alimento. Os suportes onde podemos encontrar esses textos são livros próprios de culinária, que são muito conhecidos, revistas, jornais e alguns sites na internet. Então, nós vamos ver a nossa receita culinária que nós vamos trabalhar. O título dela é carne desfiada com purê. E aí a gente já pode observar aqui que tem a lista de ingredientes. Nós temos aqui uma primeira parte dos ingredientes. Depois aqui nós temos os ingredientes do purê. Então, essa receita aqui ela tem duas partes. Uma parte aqui vai ser da carne, a outra parte vai ser do purê. Eles fizeram os ingredientes da carne primeiro e depois fizeram os do purê. Aí aqui nós temos o preparo, como você vai preparar. Aqui embaixo eles acrescentaram uma informação, o segredo do picadinho, que tem essa informação que daqui a pouco eu vou ler. Aqui tem indicando que serve 6 porções e que o tempo de preparo é de 1h10. Esse gênero textual ele foi publicado numa revista, revista Minuto Daniel Bork, né? Então, é uma revista de culinária. Então, aqui a primeira parte, carne desfiada com purê. Ingredientes, 4 colheres, sopa, isso daqui é o tipo da colher. Eu quero colher de sopa, existe colher de sopa, colher de café, né? Então, tem que definir bem qual que é o tipo da colher. Então, 4 colheres sopa de óleo, 1 quilo de acém bovino em cubos grandes, 1 cubo de caldo de carne, uma cebola picada, 2 dentes de alhos picados, uma cenoura picada, 1 xícara de chá, é o tipo de xícara, de vagem picada. Esse número aqui a gente lê meio. Meia xícara chá de cheiro verde picado, sal e pimenta do reino a gosto, ou seja, se você gosta de muito sal, você coloca mais sal. Se você gosta de pouco sal e pouca pimenta, você vai colocar menos. Margarina para untar, cheiro verde picado para polvilhar. Aí aqui nós temos os ingredientes do purê. 800 gramas de batata, sal a gosto, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 caixa de creme de leite, 200 gramas. Agora nós vamos ver o preparo. Aqueça uma panela de pressão com metade do óleo em fogo alto e frite a carne até dourar. Cubra com água quente, junte o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo, depois de iniciada a pressão. Desligue o fogo. Espere sair a pressão e abra a panela. Retire a carne, deixe esfriar e desfie. Aqueça uma panela com óleo restante, em fogo médio, e frite a cebola e o alho até dourar.
adicione a carne desfiada, a cenoura, a vagem, o cheiro verde, sal e pimenta e refogue até amaciar os legumes. Desligue e reserve. Para o purê, cozinhe a batata em água com sal até ficar macia. Escorra e passe ainda quente por um espremedor. Misture com a manteiga, o creme de leite e tempere com sal. Para a montagem, espalhe o purê no fundo de um refratário untado e por cima espalhe a carne com os legumes. Polvilhe com cheiro verde e sirva. Aqui tem uma dica a mais que eles colocaram e eu vou ler. O segredo do picadinho. Os picadinhos são pratos perfeitos para o dia a dia. Podem ser feitos com carne bovina, suína ou frango. Incrementados com legumes são sempre uma opção muito prática. Tome nota de alguns truques que garantem o sucesso da receita. Cozinhar a carne em um líquido bem temperado acentua o sabor e a deixa mais apetitosa. Cortar a carne em pedaços do mesmo tamanho garante um cozimento uniforme. A temperatura do fogo não deve ser muito alta para a carne cozinhar por igual. Evite cozinhar demais, pois a carne pode ficar seca e perder a maciez. Agora nós vamos para as questões que vocês vão responder de acordo com a receita culinária que nós estamos trabalhando hoje. Número 1. O que essa receita nos ensina a preparar? Qual é o prato? Qual é o alimento? Número 2. Qual o tempo de preparo dessa receita? Lá no texto tem o tempo de preparo. Ao todo, quantos ingredientes serão utilizados? Vocês vão contar a quantidade de ingredientes e colocar aqui. Além da receita, qual outra informação foi acrescentada à página desse texto? Eu falei que a gente tinha uma informação a mais e eu acabei de ler ela. Eu quero saber qual é essa informação. Número 5. Para que serve a imagem que acompanha a receita? A gente tem uma imagem lá, uma imagem bem grande. Para que serve aquela imagem? Número 6. Qual o rendimento da receita? É só voltar lá que vocês encontram o rendimento. 7. Leia. 4 colheres sopa de óleo. O que quer dizer a palavra sopa entre parênteses? Então, isso daqui, ó, sopa. O que quer dizer? Isso daqui é sopa? É sopa de óleo? Não, né? Então, a tia explicou. Só voltar no texto e relembrar o que a gente viu, que vocês vão saber explicar direitinho o que é essa sopa aqui. 8. Leia. Para a montagem, espalhe o purê no fundo de um refratário untado e por cima espalhe a carne com os legumes. Qual o significado das palavras refratário e untadas em destaque no trecho? Vocês vão consultar o dicionário para descobrir o significado de refratário e untadas. É para copiar qualquer significado? Não. Eu quero significados de acordo com o texto. No texto, qual o significado de refratário e untado? Continuando. Que gênero textual é esse? Essa parte é fácil. Como ele está organizado? Quais são as partes dele? Para que serve uma receita culinária? Qual que é a utilidade de uma receita culinária? Onde encontramos receitas culinárias? Vocês vão me dizer, se eu quiser fazer uma receita. Estou em casa, quero fazer alguma coisa para comer. Aonde eu vou encontrar receitas culinárias? Sublinhe no texto, na parte do modo de preparo, as palavras que indicam ações. Então, numa receita, a gente tem muitas ações que a pessoa tem que fazer para a receita dar certo. Eu quero que vocês sublinhem todas elas lá no texto. Essas palavras que indicam aí, essas palavras ações, é um pedido ao leitor? É um conselho ao leitor? É uma sugestão ao leitor? Ou é um comando ao leitor? Essas palavras que estão indicando ações lá no modo de preparo, elas estão indicando o quê? Um pedido, um conselho, uma sugestão ou um comando? Letra B. Por que essas ações descritas no texto indicam ordens ao leitor? Por que as ações numa receita, elas são uma ordem? Por exemplo, refogue, retire,
tempere, tudo são ordens. Por que é importante que tenha essas ordens e que o leitor ele siga todas essas ordens para a receita dar certo? Vamos pensar um pouco? A questão 14. Leia. Aqueça uma panela de pressão com metade do óleo em fogo alto e frite a carne até dourar. A palavra abaixo que pode substituir a palavra em destaque sem alterar o sentido da frase é. Então, eu quero uma palavra que substitua o aqueça, mas que mantenha o sentido da frase. Eu quero uma palavra que tenha um significado parecido com aqueça. É refresque? É esfrie? É gele? Ou é esquente? Eu quero significado parecido, eu não quero significado contrário. Depois que você marcar, você vai reescrever a frase fazendo essa substituição. Qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!